Boa noite. Boa noite. Chacinas fazem número de vítimas de homicídio na Grande São Paulo subir 20%. Após 81 dias, chega ao fim a greve dos servidores do INSS. Quase 1 milhão de vagas com carteira assinada foram fechadas nos últimos 12 meses. Na ONU, o Papa Francisco condena a exclusão social e pede a preservação do meio ambiente. Nesta semana, foi anunciado que o governador Geraldo Alckmin receberá em Brasília um prêmio por sua gestão frente à crise hídrica. Enquanto isso, moradores de diversos bairros sofrem com a falta d'água e com a demora da Sabesp em entregar caixas d'água. Todo dia, antes do fim da tarde, Dona Lourdes começa a encher os baldes. Vem nessa rotina há 1 ano e meio. Para que a senhora usa essa água que a senhora junta? Para tomar banho. Entendeu? Para usar, né? Lavar uma louça. Ela diz que não pode comprar uma caixa d'água. Condição parecida com o dos vizinhos. No Jardim das Oliveiras, região do Itaim Paulista, os moradores reclamam que só alguns conseguiram se cadastrar para receber a caixa d'água de graça no programa do governo anunciado no fim de 2014. Precisa da caixa? Com certeza. Porque falta água todo dia. Como você vai conseguir limpar uma casa, lavar uma louça se não tem água? Eu acho muito triste, né? Porque uns bairros conseguem e outros não. O que eles não sabem é que grande parte dos que conseguiram se inscrever também não recebeu o benefício. Em fevereiro, o Jornal da Gazeta mostrou a distribuição das primeiras caixas d'água na região de Interlagos, na Zona Sul. Cada uma das 48 famílias do Jardim Regis, com renda inferior a 3 salários mínimos, recebeu uma caixa d'água de 500 litros, que possibilita o abastecimento por 24 horas para 3 pessoas. Naquela época, a Sabesp garantiu entregar as 25 mil unidades do programa até junho. Depois mudou o prazo para agosto. Bem, até hoje, 10 mil famílias ainda aguardam pelo benefício e devem ter de esperar mais, porque a nova promessa agora é entregar o que falta até março do ano que vem. A Sabesp diz que o atraso acontece porque geralmente os moradores não estão em casa durante a semana para receber a caixa d'água. Dificuldade que a empresa já conhecia em abril, quando mudou as entregas para os fins de semana. Nesta semana, o governador Geraldo Alckmin foi escolhido pela Câmara dos Deputados para ganhar um prêmio pela gestão da água em São Paulo. A indicação foi de um deputado do PSDB, mesmo partido de Alckmin. Eu acho que ele não merece um prêmio desse não, porque falta água na casa de todo mundo. Quase todo dia falta água, então acho que não merece não. Ele deveria ter investido mais na captação de água, no reservatório. Depois de muito calor, choveu em São Paulo e as temperaturas ficaram mais amenas agora à noite. Neste momento faz 19 graus. E como será que fica o tempo no final de semana? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Sábado de sol e calor na praia, sem nada de chuva, só está garantido na região nordeste do país. Na maior parte do Brasil, o dia vai ser de sol, calor, mas com chuvas pontuais. As pancadas mais fortes vão se concentrar nessas áreas em verde escuro no mapa, entre o Acre e sul do Amazonas e Rondônia e entre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, norte gaúcho e o sul do Rio de Janeiro. Sendo que nessa área em azul, entre o Paraná e Santa Catarina, o tempo fica bem fechado, com risco até de temporais. Máxima amanhã de 20 graus em Curitiba, 21 em Floripa. No Rio, o calor diminui bastante, vai fazer 32 graus. E no Nordeste, faz 29 em Maceió, 31 em Salvador e 39 graus em Teresina. Aqui em São Paulo, a frente fria avança pelo litoral e espalha nebulosidade por todo o estado. A temperatura cai, mas a sensação ainda é de tempo abafado. Máxima amanhã de 36 graus em Araçatuba, 33 na cidade de Ribeirão Preto e na costa paulista, temperaturas na casa dos 27 graus durante a tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Neste sábado, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus,
com chuvas a qualquer hora. No domingo, a máxima sobe para os 31 graus e as chuvas acontecem mais a partir da tarde. E a semana deve começar com máxima na casa dos 29 graus na segunda-feira, ainda com chances de chuva. A cidade de São Paulo reúne aspectos pouco conhecidos para muitos moradores. Um dos bairros mais antigos da Zona Oeste tem apenas 2 ruas e 7 travessas. A Vila Ida está escondida entre o Alto da Lapa e o Alto de Pinheiros e ainda guarda histórias de moradores que não saem dali por nada. O lugar virou até tema de documentário. Da caminhada para conhecermos o bairro de poucas quadras que separa o Alto de Pinheiros e o Alto da Lapa. Quem nos acompanha é o cineasta Riba de Castro, que dirigiu o documentário Vila Ida e Volta, que conta histórias guardadas nesse pequeno pedaço de São Paulo. A Vila Ida nasceu na década de 30 a partir de um loteamento do terreno onde antes passava o ainda sinuoso Rio Pinheiros. Depois da retificação do rio, lotes começaram a ser vendidos para famílias de baixa renda. Essa região toda aqui era chácaras. E quando retificaram o Rio Pinheiros, as laterais foram loteadas. E aqui foi o primeiro loteamento que conectava Pinheiros com Lapa. Então, muitos moradores daqui são gente que vem do interior ou trabalhadores de Pinheiros, pessoas que trabalhavam por Pinheiros, que na época ainda tinha algumas indústrias, e vinham morar aqui porque era um lugar mais barato. Riba nos leva até a casa da dona Laudelina. Ela foi uma das primeiras crianças nascidas na Vila Ida e nunca deixou o bairro. Uma casinha aqui, outra casinha ali, era só mato. Passava boiada embaixo, inclusive a estrada da boiada, né? Conheci meu esposo aqui, também morava nessa rua. Sou muito feliz, tenho meus filhos, nasceram todos aqui. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo. O amor pelo bairro é tanto que muitos moradores, sempre que podem, se encontram na única padaria da região. Por ser cercado por terrenos vazios, a partir dos anos 40, o bairro começou a se destacar pelos jogos de futebol. E acabou se transformando num celeiro de jogadores e também de times de várzea muito famosos aqui na cidade. A gente vai até a casa de um desses antigos jogadores aqui do bairro. Seu Lioge era atacante em um dos times da Vila Ida. Ele conta que do bairro saíram muitos jogadores. Passou muito jogador bom. O Vladimir é daqui da Vila Ida, ele nasceu aqui em cima, o Vladimir do Corinthians. Até hoje existe um time de futebol, que é o Sem Querer, perdeu os campos, porque todas as terras aqui começaram a ser ocupadas, e hoje o Sem Querer continua jogando, tem 40 anos, mas joga em outros bairros, porque aqui já não é periferia, já não tem campo de futebol. O aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos e decolagens agora à noite, depois que um avião derrapou na pista. O voo da Gol ia do Rio para Belo Horizonte. A roda da aeronave teria atolado. Ninguém ficou ferido. O número de homicídios cometidos em agosto na Grande São Paulo cresce mais de 20% após chacinas de Osasco e Barueri. Os dados da violência foram divulgados nesta tarde pela Secretaria da Segurança Pública. A chacina da semana passada em Carapicuíba será incluída nos dados de setembro. O número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, subiu mais de 20% no mês passado, na comparação com agosto de 2014. Foram 106 casos agora, contra 88 no mesmo período do ano anterior. Os dados são referentes à Grande São Paulo e foram divulgados hoje pelo governo. Agosto é o mês com o maior número de vítimas de homicídios dolosos do ano até agora. O governo nega que haja um grupo de extermínio dentro da polícia, mas reconhece que PMs são os principais suspeitos pelas últimas chacinas na Grande São Paulo. Os ataques, segundo o próprio secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, seriam os responsáveis pela alta em alguns índices de violência. 5 casos, obviamente, de Osasco, mais os 2 casos de Barueri, são 7 casos, né? Isso acaba impactando, percebendo que se nós temos, né, um universo de 81 casos, isso acaba, no ano passado, acaba impactando. Ao menos 35 pessoas foram executadas em chacinas registradas nos últimos 5 meses. Até agora, 29 PMs estão presos acusados da autoria dos crimes. As investigações, segundo o secretário, continuam. Nós, a pedido da Corregedoria da Justiça, da Corregedoria da Polícia Militar,
11 policiais militares foram presos em relação ao caso do Butantã. Ontem, a prisão de um policial militar em relação às 4 mortes ocorridas em Carapicuíba. Os desvios estão sendo analisados, investigados, serão punidos disciplinarmente por parte da Secretaria da Segurança e criminalmente por parte da Justiça. Outros dados da violência mostram que houve queda nos casos de estupro e de roubo e furto de veículos em São Paulo no mês passado. Já os roubos a banco tiveram aumento, tanto no estado quanto na capital. Foram 13 casos em agosto deste ano contra 11 em agosto de 2014. Na cidade, a alta foi de 60%. Só este ano, 63 mulheres foram importunadas dentro dos trens da CPTM. Segundo a companhia, todas registraram boletins de ocorrência e conseguiram identificar os molestadores. No metrô, uma campanha de conscientização lançada no ano passado aumentou as denúncias de passageiros que presenciaram assédios e abusos sexuais nos trens. Foram mais de 60 manifestações e a cada 10 denúncias, 8 prisões foram feitas. No horário de pico fica muito cheio, então você não tem controle sobre as pessoas que estão na sua volta. Uma hora eu meio que senti alguma coisa levantar minha camiseta e alguma coisa molhada. E aí eu parei assim, tirei o fone e falei, o que é isso? E aí quando eu olhei pra trás, tinha um cara atrás de mim. Aí eu olhei pra baixo pra ver o que era, ele tava com a calça aberta, ele tava nu. E ele tinha acabado de ejacular nas minhas costas. O caso aconteceu às 7h30 da manhã na linha 11 plural da CPTM, entre as estações Corinthians Itaquera e Tatuapé. Em 10 dias, 2 homens foram detidos após serem confirmados casos de abuso e assédio sexual a 2 mulheres em trens do metrô e também da CPTM. Diariamente, nos horários de pico, fica impossível evitar o contato físico. Superlotação que também acontece no metrô. Para as mulheres, um problema ainda maior. Nem quem está sentada consegue escapar das tentativas de abuso. O cara encostar, encoxar, ficar atrás muito tempo, sem necessidade de estar atrás e continuar. Em dias quentes, muitas mulheres escolhem roupas leves para vestir. E tem homem que acha que pode se aproveitar da situação, como este, que cometeu o ato e publicou na internet. Tem medo de acontecer alguma coisa, sempre ando descalço. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, este tipo de abuso e assédio é considerado como crime contra a dignidade sexual. Só no primeiro semestre deste ano, foram registradas 1.228 ocorrências. A campanha de conscientização contra o abuso sexual está sendo difundida por vinheta nos monitores internos dos trens e cartazes afixados nas composições. A CPTM também está com uma campanha em que usuários seguram um cartaz com um número de telefone para denunciar. Por lei, abuso ou assédio sexual são caracterizados como ato obsceno com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Já se for um caso de grave ameaça e constrangimento à vítima, o ato passa a ser considerado como estupro e a pena prevista vai de 12 a 30 anos de prisão. Papa Francisco discursa nas Nações Unidas no segundo dia de visita a Nova York. Ele condenou a exclusão social, pediu a preservação do meio ambiente e o fim das armas nucleares. Francisco falou na celebração dos 70 anos da ONU e ao início da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Ele criticou os organismos financeiros internacionais, dizendo que eles devem lutar pelo desenvolvimento sustentável e não impor o sistema de créditos que submete as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. A mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. O Papa condenou as perseguições contra minorias étnicas e religiosas no Oriente Médio, na Ásia e na África. Sem citar os Estados Unidos e o Irã, elogiou o recente acordo nuclear como exemplo de boa vontade política. Francisco pediu aos líderes mundiais a luta contra a exclusão social e suas consequências como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças, trabalho escravo, prostituição, narcotráfico, comércio de armas e
e crime organizado. Terrorismo e crime internacional organizado. Da sede da ONU, o Papa foi ao Marco Zero para visitar o memorial de 11 de setembro. Ele rezou e depositou uma flor em homenagem às vítimas dos atentados. E liderou um ato interreligioso com os familiares. O Papa disse que a dor ali é palpável. O dia cheio seguiu com uma passagem do Papa Móvel pelo Central Park e uma visita a uma escola do bairro do Harlem. O último compromisso em Nova York foi a missa no Madison Square Garden, sede de eventos esportivos e grandes espetáculos. O final de semana será na Filadélfia, onde acontece o Encontro Mundial das Famílias. E a presidente Dilma Rousseff desembarcou hoje em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa a partir de amanhã da Assembleia Geral da ONU. Agora à noite, ela foi recebida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, em um jantar. Pela manhã, Dilma acompanhou o discurso do Papa Francisco na Organização das Nações Unidas. Na saída, ela falou com os jornalistas e elogiou o trecho em que o pontífice defendeu a reforma no Conselho de Segurança da organização. Segundo o Papa, a reforma ajudaria a limitar o abuso dos países desenvolvidos sobre as outras nações. Amanhã, a presidente se reunirá com líderes do G4, grupo que é composto por Brasil, Alemanha, Índia e Japão. O tema do encontro será justamente a necessidade de uma reforma na ONU, especialmente no Conselho de Segurança. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o fatiamento da Operação Lava Jato. Um dos grandes problemas do Brasil é que o crime dos poderosos é perto e a justiça mora muito longe. Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, virou uma unanimidade nacional justamente porque conseguiu aproximar os criminosos do seu julgamento. E Sérgio Moro tem sido muito rigoroso, muito draconiano nas suas sentenças. Tão rigoroso que o Supremo Tribunal Federal resolveu fatiar a Lava Jato. A partir de um caso envolvendo a senadora petista Gleisi Hoffmann, o Supremo entendeu que o que não tem relação direta com a Petrobras deve migrar das mãos de Sérgio Moro na primeira instância e de Teori Zavascki no Supremo para as mãos de outros magistrados. Essa decisão faz com que vire fumaça aquela perspectiva de que a Lava Jato fosse marchar em direção a outras estatais, Eletrobras, Eletronuclear, BNDES, ministérios, desbravando a corrupção. Tudo isso virou fumaça. Vai haver agora uma dispersão dos casos pelos estados. O prejuízo é evidente. Tinha sido montado no Paraná uma máquina de moer malfeitores. E agora alguns desses malfeitores celebram a perspectiva de saltar do moedor. Essa decisão do Supremo pode interessar a muita gente, menos ao contribuinte em dia com seus impostos. É evidente que pode haver outros juízes como Sérgio Moro pelo país, mas eles vão começar do zero, algo que já estava avançado em Curitiba. A Procuradoria da República e a Polícia Federal anunciam a intenção de exportar mão de obra do Paraná para outras praças que receberão pedaços da Lava Jato. Você pode torcer para que os investigadores consigam reduzir os danos, mas você pode também tomar outra atitude. As duas coisas mais perigosas numa democracia são a imprensa livre e o ensino obrigatório. Acompanhe o noticiário, mergulhe nesse noticiário, decore os nomes dos envolvidos, as siglas dos partidos. Depois, diante da urna eletrônica em 2016, 2018, faça justiça com o próprio dedo. Boa noite. A seguir, após semana de alta, dólar cai e fica abaixo de R$ 4,00. Chega ao fim a greve dos servidores do INSS. A expectativa é de que o atendimento volte ao normal na próxima semana. A paralisação dura 81 dias. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda, além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV.
Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre! E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Hoje no Todo Seu, tem uma matéria especial com Vanucci sobre os 65 anos da TV brasileira. E o musical dessa noite vai fazer todo mundo mexer as cadeiras. Já sabe do que eu estou falando? Sabe, né? É claro que do sucesso do cantor Vini, que vem aqui hoje, no Todo Seu, às 10h30 da noite. Estou te esperando, vê lá. Servidores do INSS decidem encerrar a greve em todo o país. A expectativa é que o atendimento nos postos do INSS volte ao normal na próxima semana, depois de 81 dias de paralisação. Os servidores do INSS pediam um reajuste de 27,5%, mas aceitaram a proposta do governo de aumento salarial de 10,8%, que será pago em 2 parcelas, em agosto do ano que vem e em janeiro de 2017. Segundo o sindicato que representa os funcionários, 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas em todo o país desde o início da greve no dia 7 de julho. Ainda vai ser definido entre o governo e os grevistas se vai haver plantão para repor o tempo parado. Já o atendimento na perícia não tem prazo para ser regularizado. Os médicos entraram em greve no dia 4 de setembro e ainda negociam aumento salarial com o governo. Mercado de trabalho brasileiro perde quase 1 milhão de vagas com carteira assinada nos últimos 12 meses. Segundo o Ministério do Trabalho, essa foi a diferença entre contratações e demissões no período. O resultado de agosto foi o pior para o mês desde 1995. No mês passado, as demissões superaram as contratações em pouco mais de 86 mil postos de trabalho. Dólar fecha em queda pelo segundo dia consecutivo. Após uma semana turbulenta, onde chegou ao maior valor da história do real, a moeda americana terminou o pregão de hoje cotada a R$ 3,97, queda de 0,39%. Este resultado foi reflexo dos diversos leilões do Banco Central e do Tesouro Nacional que acalmaram os ânimos dos investidores. Volkswagen anuncia o novo presidente da empresa, será Matthias Miller, chefe da Porsche. Matthias Miller, de 62 anos, assume o posto de Martin Winterkorn, que renunciou em meio ao escândalo de fraude ambiental. A crise teve início quando a Volkswagen admitiu ter desenvolvido um software para carros a diesel para manipular testes de emissões de poluentes nos Estados Unidos. Depois, a montadora admitiu que 11 milhões de veículos no mundo foram equipados com o software. Miller declarou que sua prioridade é recuperar a confiança de consumidores, investidores e do público em geral em todo o mundo. O presidente americano Barack Obama recebe o presidente chinês Xi Jinping na Casa Branca. Segurança cibernética e direitos humanos na China dominaram as conversas.
A cerimônia de recepção não escondeu as tensões sobre a espionagem virtual chinesa, as políticas econômicas de Pequim e conflitos territoriais. Obama disse que os dois países chegaram a um acordo para lutar contra a pirataria cibernética, um dos temas mais espinhosos entre as duas potências. O presidente americano foi direto ao falar sobre a questão dos direitos humanos na China. Ele disse que considera problemático impedir o trabalho livre de jornalistas, advogados, organizações não governamentais e da sociedade civil. Obama ainda expressou preocupação com as tensões no Mar da China. Xi Jinping disse que seu país tem direito de defender a soberania territorial. Nas ruas, centenas de manifestantes fazem protestos contra a política de Pequim para o Tibete, contra a repressão e as violações aos direitos humanos. Autoridades da Arábia Saudita investigam a tragédia que matou mais de 700 pessoas. O ministro da Saúde disse que o tumulto pode ter sido causado por peregrinos que não seguiram as instruções das autoridades. O rei saudita ordenou a revisão do planejamento dos 5 dias de peregrinação, que neste ano tem a participação de 2 milhões de pessoas. O pânico e o pisoteio aconteceram quando 2 grandes grupos chegaram ao mesmo tempo a um cruzamento em Mina, a poucos quilômetros de Meca. Eles seguiam para praticar o ritual do apedrejamento do demônio, em que os peregrinos atiram pedras contra pilares que representam o diabo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Logo mais 11h30 da noite em Vida de Atleta, Mauro Galera desafia Rui Chapéu para uma partida de sinuca. Assista agora. Todo Seu.